casamento em Caná da Galileia, Evangelho de João, capítulo 2, versículos de 1 a 12, versão Nova Almeida atualizada. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Mas Jesus respondeu: "Por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora." Então ela falou aos serventes: "Façam tudo o que ele disser." Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: "Encham de água esses potes." E eles os encheram totalmente. Então lhes disse: "Agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa." Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse: "Todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora." Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele foi a Cafarnaum com a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos e ficaram ali não muitos dias. Água transformada vinho. O primeiro milagre realizado por Jesus foi numa festa de casamento. Jesus, Maria, sua mãe, seus discípulos foram convidados para o casamento. Como nós já vimos, a festa do casamento durava vários dias. A primeira pessoa a notar a falta do vinho foi Maria, a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho", diz-nos João. E Jesus responde à sua mãe de uma forma que muitos ficam escandalizados ou entendem errado esta passagem. Jesus mostra, com a sua resposta, ele mostra à sua mãe que a perspectiva dela era diferente da perspectiva dele, porque ele se referia à sua manifestação. Ele diz: "Por que a senhora está me dizendo isso?" Ou em outras versões: "Mulher, o que tenho eu contigo?" Isso é uma indicação das perspectivas diferentes entre Jesus e sua mãe com respeito à sua manifestação pública. E ele fez questão de falar da sua hora. O versículo 4: "Ainda não é chegada a minha hora." Essa sua hora, a hora de Jesus, era seu momento de manifestação pública. Ou seja, à luz dos evangelhos, sabemos que isso
ocorreu no Calvário. Em todo caso, o milagre que Jesus realizaria ali seria uma indicação daquela hora. E entendemos novamente que todo milagre tem um propósito. De alguma maneira, a mãe de Jesus, Maria, percebeu que havia alguma possibilidade de se realizar ali algo inusitado. E a ordem aos serventes, a ordem que ela deu aos serventes, mostra isso. Ela diz no versículo 5, façam tudo o que ele vos disser. Deixou bem claro que ela entendia que alguma coisa poderia ser realizada por Jesus. E João vai mostrar nessa narrativa aqui no capítulo 2 que eram 6 potes de pedra, ou 6 talhas, que eram usadas pelos judeus para as suas purificações, para a sua limpeza, podemos dizer assim. E cada talha poderia conter vários litros de água, todas juntas. Todas continham entre 450 e 680 litros. Jesus mandou que as talhas fossem enchidas, cheias. Essas 6 talhas, Jesus lhes disse, encham de água esses potes, encham de água. Foi um trabalho para os serventes encherem de água os 6 potes, mais ou menos 680 litros de água. E a ordem de Jesus foi: encham de água. E depois disso, ele ordenou no versículo 8 que fosse levada uma prova, uma amostra para o responsável pela festa. E quando o responsável pela festa provou o vinho, a água transformada o vinho, embora ele não soubesse de onde tinha vindo, os serventes sabiam que haviam tirado a água e eles sabiam. E quando ele provou aquele vinho, ele disse ao noivo, todos costumam servir primeiro o vinho bom e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Era vinho de excelente qualidade. Quando os dias iam passando, as pessoas já tinham bebido bastante, então nem sabiam mais o sabor do vinho. E aí o dono da festa oferecia um vinho inferior, mas aqui foi o contrário. O vinho era de excelente qualidade. Esse foi o primeiro milagre de Jesus, água transformada em vinho. O professor Adalto Lourenço, físico, mestre em física, ele diz que a ciência não pode explicar tudo que há na Bíblia. A ciência não explica. A ciência não vai explicar tudo isso que tem na Bíblia. A ciência não tem explicação para tudo. E ele é um físico, pesquisador, mestre em física, e ele diz que para transformar água em vinho, para Jesus foi básico. Mas pense um pouco como
o professor Adalto Lourenço diz: o que é água? É uma molécula que tem 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, H2O. O vinho tem átomos de carbono, átomos de nitrogênio e um monte de outras coisas misturadas. E para se transformar água em vinho, é preciso um reator atômico, com aceleração termonuclear para produzir algo básico, que tem que arrebentar os átomos, tem que pegar prótons, nêutrons, elétrons, separar isso tudo, reestruturar de novo para criar carbono e nitrogênio, que isso não tem na água. Tem que criar toda a reestruturação. E é um processo de fissão e fusão nuclear. Para nós, leigos, eu não sou física e não sei quantos aí são, mas para nós isso é uma confusão nuclear, porque nós não entendemos. Para se ter uma ideia, são a junção de 2 coisinhas. Tem que quebrar os átomos, junta-os novamente de formas diferentes. E a Bíblia diz que eram 6 potes de pedra. Cada uma poderia conter 100 litros ou mais um pouco. E você calcula o volume disso? Vê a energia que seria preciso para fazer toda essa transformação? Seria a energia produzida pelos mais de 200 bilhões de estrelas na nossa Via Láctea em um dia. Isso foi básico para Jesus Cristo. Quando Jesus falou, encham de água esses potes, os serventes encheram totalmente. 680 litros de água, podemos dizer. E logo depois, Jesus diz, agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. E a hora que o responsável provou, era o vinho de excelente qualidade. A ciência entende o que foi feito? Sim. Só que a ciência não sabe de onde veio toda essa energia para fazer essa transformação. Mas nós cremos que tem que ser Deus para fazer isso. E Jesus Cristo diz, eu sou. Jesus Cristo e o Pai são um. Ele é Deus. Fecha aí a fala do Adalto Lourenço. Esse milagre é importante porque apontava para a manifestação pública de Jesus e o que houve ali foi uma mudança sobrenatural da natureza da substância. A água foi transformada em vinho. E quando nós temos a plantação de videira, as uvas, quando o fruto brota,
Quando chega o momento de colher, leva um tempo grande. Mas quando colhem-se as uvas, nós podemos fazer o processo e temos o vinho. Isso é tão corriqueiro que nós nem damos importância, né? Mas aqui foi a mudança sobrenatural da natureza da água em uma substância chamada vinho, que tem outra natureza. E o objetivo desse milagre, aqui no versículo 11, ele manifestou, Jesus deu início aos seus sinais, ele manifestou a sua glória. E os seus discípulos creram nele. Foi manifestar a sua glória para que seus discípulos crescem nele. Esse foi o objetivo desse milagre, que também apontava para o Calvário. E os milagres realmente acontecem, são necessários para que esse mundo faça sentido e para que Deus seja realmente Deus, o Deus que a Escritura descreve, nos mostra. E Jesus realizou seu primeiro milagre como um sinal de autoridade, da profunda. Ele exerceu, ele fez esse milagre, dando um sinal de que ele tinha autoridade e mostrando a profunda transformação que ele faria ou realizaria no mundo. O vinho, mais tarde, simbolizou o seu próprio sangue e foi uma demonstração da nova aliança, do Novo Testamento que tinha início, que estava iniciando. Você é discípulo de Jesus? Você crê em Jesus Cristo? Você crê de fato e de verdade em Deus? Só esse primeiro milagre já nos faria correr para os braços de Deus, para a comunhão com os irmãos, para a reunião de oração, para nos dobrarmos em joelho, dobrarmos o nosso joelho, a orarmos a Deus todos os dias, toda hora, todo momento, orar sem cessar. Só esse milagre já serve para demonstrar a nós quem é Deus e o que Ele pode realizar. A cada dia nós devemos experimentar essa alegria da presença de Jesus. E se você já é um discípulo de Jesus, um profundo milagre já ocorreu dentro de você. Eu sou uma discípula de Jesus. O maior dos milagres já ocorreu dentro de mim. Creia, Jesus Cristo, Ele transforma a vida do vil pecador em Filho de Deus. Jesus Cristo, Ele nos tira da região da sombra da morte, das trevas, do império de Satanás e nos transporta para o reino do Filho do seu amor, para o seu reino eterno, para
a luz que é Jesus. Só Ele, só Jesus Cristo pode realizar esse milagre de profunda transformação. Creia em Jesus Cristo, entregue sua vida a Ele, se arrependa de todo o pecado, de todo o mal e volte-se para Jesus. E Ele perdoa, Ele salva, Ele livra da culpa e livra do mal. Creia em Jesus Cristo e terá uma nova vida. Ele transforma a água em vinho.